relaxando nossas cadeiras, mentalizando a figura de Jesus, nosso mestre, modelo e guia, e junto com ele nos dirigir ao Criador, agradecendo pela oportunidade desta reunião, no intuito de estudarmos os ensinamentos deixados pelos Espíritos purificados por Kardec, agradecer a presença de todos, encarnados e desencarnados, que a gente possa colocar em prática no nosso dia a dia o que a gente aprender aqui. Que assim seja. Oi? Eu tinha uma pergunta para fazer e esqueci. Esqueceu? Poxa vida. Tem que fazer reunião pública, você vai fazer uma live. Já, de certa forma já é, né? O Bolsonaro faz o que você não pode fazer. Não, mas de certa forma já é, porque muitas. Tem mais gente acessando pela internet do que presencialmente. Né? Eu queria perguntar uma coisa. Naquele papel que foi estudado sexta-feira passada, foi uma parte da primeira que foi estudada em 2 sexta-feiras. A primeira eu não assisti porque eu estava na Clarice lá. E eu estava lendo em casa, que fala de, por causa dos espíritos, você, dependendo do lugar, você sente ansiedade, você se sente mal. E quem tem ansiedade mesmo? O senhor acha que é influência dos espíritos? Ou não? É próprio da pessoa? Não, é associado, né? É associado. A pessoa ansiosa atrai espíritos que pensam da mesma forma, que sentem a mesma coisa. A interação entre encarnados e desencarnados ela é constante, Glaucia. Não tem como separar. A mesma coisa que você está numa piscina e não querer se molhar, não tem como. Os desencarnados vivem. Aliás, nós vivemos entre eles, né? Acho melhor dizer assim, para ficar mais claro, né? A impressão que a gente tem é que eles vivem entre nós e tal, eventualmente vem. Nada disso. Nós vivemos entre eles. O maior número é deles. Né? Então nós vivemos entre eles. E o que aproxima e o que afasta a presença de um espírito, a companhia de um espírito é o pensamento. Kardec fala isso. Os espíritos eles estão em todos os lugares e se associam por tendências e gostos. Tá mais claro que isso é impossível, né? Tem um monte ansioso do meu lado. Nossa Senhora. A ansiedade é uma coisa terrível de se conviver com ela, precisa combater. Essa semana eu estava ouvindo um rádio, Jovem Pan, e estava um médico psiquiatra falando: 86% da população brasileira é ansiosa. É um índice muito grande, não? Eu não sei onde é que ele foi buscar esse número, né? Como é que ele conseguiu esse número, porque 86% é ansioso. eu acho que a gente pode dizer então que 86% da população do mundo é ansiosa. Não, ele falou assim, aí nós estamos em primeiro lugar da América Latina. Agora, em primeiro lugar do mundo está os Estados Unidos. E segundo, a Ucrânia, devido a Chernobyl. De ansiedade, sabe? Aí vem a China, o Japão, ele estava fazendo uma pesquisa. Então, mas como é que isso é feito? Baseado em que método, né? Eu não sei como é que até onde é confiável isso aí, esses números, essa informação. Psiquiatra, né? Tá bom, mas aonde a psiquiatria foi buscar esses números? De que forma? Qual é o método? Qual é o meio que se busca? Baseado nos pacientes? Se for baseado nos pacientes atendidos pelos psiquiatras, isso é um número não é representativo. Como é que ele pode dizer que 86% é ansioso? Eu acho que a ansiedade está muito mais ligada ao mundo em que nós vivemos, a materialidade da vida e ao fato do homem ter uma tendência materialista em viver a vida de forma mais material do que espiritual, é que traz ansiedade. As coisas espirituais, elas suscitam ansiedade. Elas despertam ansiedade.
O dinheiro, por exemplo, não tem coisa que desperta mais ansiedade do que o bem material, o dinheiro, a posse do dinheiro, a posse das coisas. Eu sou ansiosa, eu tenho para dinheiro. Então, mas você é ansiosa por alguma coisa material, porque as coisas espirituais não causam ansiedade. Pelo contrário, as coisas espirituais trazem paz, trazem tranquilidade, equilíbrio. É sempre o material que traz ansiedade. É a insegurança que traz ansiedade. Alguém pela internet aí? Dali, tá? A Dali? Bem-vinda, Dali. Seja bem-vinda entre nós. O Gabriel deve estar por aí também. Tem pergunta, Alexandre? Não. Vilma Cancela, Nando Ferraz. A Vilma, Nando, Natália Silva. Natália. Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer tê-los conosco. Falei que o número de pessoas pela internet já igualou já com o número dos que estão presentes. Não, eu ia falar para ela, que estava falando de ansiedade, falei, muito perfeccionista, quer ter muito controle das coisas. Eu acho que isso gera ansiedade. Para mim, particularmente. Para outras pessoas, não sei. Não sei se Eu o acho que cada um controle, tem não sei se o controle das coisas gera ansiedade, mas com certeza a ansiedade ela é definida por coisas materiais, ou atos, ou o material em si, a posse de alguma coisa. Né? Por exemplo, a minha ansiedade tem os sintomas físicos dela, que é os mesmos que a Daniela tem. O coração dispara, as pernas amolecem, dá calor, dá a impressão que você vai desmaiar. Quando eu tinha essas batedeiras, eu tinha 40 anos, eu fiz aquele exame que você fica com o Doppler 24 horas. Aí ela foi vendo a hora que dá os picos e o coração dispara. Teve uma lá, ela falou assim, 5h30 da manhã, o que você estava fazendo? Eu falei, estava dormindo, minha filha. E dá ansiedade sem, você não entende? Você está, às vezes, tranquila, fazendo crochê, sem motivo. Então, mas aí é Você assim. sente aquela coisa. Aí é assim, ó. Sintoma O sintoma da ansiedade muitas vezes pode não dar no momento em que você esteja fazendo ou alguma coisa ou aquilo que te desperta a ansiedade. Ele pode acabar se refletindo depois. É como o momento de raiva. Momento de raiva, momento de explosão. Você tem um momento de raiva, de explosão e não acontece absolutamente nada. 2, 3 dias depois surge uma dor que você não sabe muito bem. Mas por quê? Qual é a razão dessa dor? Aí você começa a fazer uma remissão dos acontecimentos e você acaba lembrando que você teve uma explosão, um momento de raiva ou de qualquer problema emocional e aquilo acabou refletindo posteriormente. A ansiedade é a mesma coisa. Fibromialgia também. Também é claro. Fibromialgia é isso aí. É coisas que você passou tudo no sistema nervoso. Coisas que você passou. Tá? Faz sentido. É quase uma doença autoimune isso aí. Porque o corpo se protege, aí a hora que você relaxa é que se sente. Acaba somatizando. É isso mesmo. E é natural que seja assim. Mas pode ver, toda pessoa ou todos os exemplos que nós temos, melhor dizendo, de pessoas espiritualizadas, de pessoas que não levavam muito em consideração a vida material, mas dedicavam-se mais a adquirir os bens espirituais, o conhecimento espiritual. O que a gente tem de informação dessas pessoas é que eram pessoas calmas, equilibradas e que não eram ansiosas. O que traz ansiedade é a matéria. E é complicado. E é mesmo. A pessoa, por exemplo, ela não tem necessidade nenhuma, ela inventa uma necessidade. Porque é assim que a gente faz. Você não tem necessidade nenhuma, está tudo bem, está tudo equilibrado, está tudo legal, tudo nos seus lugares, a vida está andando, né? O dinheiro não é muito, mas ele está numa quantidade satisfatória para você tocar a sua vida e tal, mas você inventa uma necessidade. Aí, a partir do momento que você inventa uma necessidade, o que você faz? Você começa a perseguir a sua invenção, né? A sua idealização. O que acontece?
você pode começar a cometer equívocos a partir daí. Por exemplo, o meu sonho de consumo é ter uma lancha. Aí o cara começa a idealizar isso aí. Beleza. O pessoal já reentra aí, fica de olho aí, agora que entrar a gente pede desculpa pro pessoal. A gente tá no ar já, não sei se o pessoal já reconectou. Não. O pessoal percebe e reconecta. Então, o cara começa a idealizar alguma coisa, ele começa a fazer besteira em nome disso, né? Aí idealiza e tal, tem que ser desse jeito, tem que ser aquilo, e começa a procurar para comprar. Eu não tenho dinheiro, mas um dia eu vou comprar, né? Aí o que o cara faz? Fica perseguindo aquele troço. Aí quando tem algum dinheirinho na mão, o que ele faz? Eu não tenho todo o dinheiro, mas o juro não está tão alto assim, aí eu vou fazer um financiamento para comprar aquilo que eu quero. Pronto. Tem aquele programa de cirurgia plástica, a pessoa perfeita, e ela inventa que não, fazer uma cirurgia. Exatamente. Pega um médico. Exatamente. Ou acaba com a vida, ou acaba gerando um problema grave emocional na pessoa, porque a cirurgia plástica não ficou como a pessoa idealizou. Ela idealizou um nariz de tal jeito, uma face de outro jeito, não sei o quê, e acaba não ficando aquilo que ela idealizou, né? Então, é complicado essa questão da ansiedade, e a ansiedade gera uma série de problemas físicos decorrentes da ansiedade. É complicadíssimo, né? Então, é muito importante a pessoa ter o equilíbrio necessário. Ou então, fazer, por exemplo, o japonês, o chinês, os orientais, eles fazem exercícios para poder se livrar da ansiedade. Exercício respiratório, por exemplo, é um que é recomendado para a pessoa adquirir equilíbrio, adquirir uma certa condição de enfrentar os problemas com equilíbrio. Então, é isso. A gente tem que buscar. A yoga é muito recomendado para quem tem ansiedade. Na acupuntura, a Floriana já coloca nos pontos de ansiedade. Então. É um ponto que sempre sangra quando ela tira, sai aquela gotinha, não é? Então, quer dizer, o que causa muita ansiedade? A falta de segurança. Mas isso eu não tenho confiança em mim mesma, eu sou insegura, sou tímida, sou um monte de coisa. Então, esse é o problema. Timidez para mim sempre foi. Esse é o problema. Então, quer dizer, você vê que a ansiedade ela é decorrente de coisas, de fatos que acabam levando a esse tipo de situação, né? Mas ela, por si só, ela não acontece. Ela não acontece porque, eu sou uma pessoa ansiosa porque eu sou ansiosa. Não. A ansiedade ela é decorrente de alguns fatores que, conjugados, acabam se tornando um problema mais sério, um problema mais grave, né? Precisava ter feito teatro para perder a timidez. Mas é possível vencer. É possível vencer. Você tem que encontrar o caminho. Agora não, agora o quê? Como que não, Ralf? Que isso? Eu outro dia estava lendo a história de uma senhora que com 82 anos de idade se formou em psicologia. Como agora já foi? Agora está começando. Conversei hoje com um senhor de 93 anos de idade, seu João. Ele estava varrendo a beira da guia, porque o pessoal do Águas de Jaú veio lá fazer um concerto na rua e também quebraram a calçada dele para arrumar o cano que estava podre e tal, né? E o seu João tem 93 anos de idade. O que ele fez? Ele saiu de casa, pegou uma cadeira dessa plástica, colocou no portão e ele sentava na cadeira. Eu estava olhando do outro lado da rua, porque todo dia eu dou biscoitinho para a cachorrinha dele. Tem amizade com a cachorrinha dele e tem que dar o biscoitinho todo dia, porque ela cobra o biscoitinho dela, né? E se não dá o biscoito, ela cobra carinho. Tem que dar ou o biscoito ou o carinho.
Então, estava observando ele do outro lado da rua, ele sentava, levantava, varria um pouquinho, à beira da calçada, sentava de novo, levantava, varria mais um pouquinho, né? E para tirar aquela sujeira que os caras deixaram, porque os caras varreram mais grosso, mas largaram aquela sujeira mais fina, né? Aí eu atravessei a rua, dei o biscoitinho para... A Nina estava na rua, né? Que a Nina, a cachorrinha, estava na rua, ela veio de encontro, veio brincando e tal, e aí eu falei, não, vamos lá dentro que eu te dou lá dentro o biscoito, para não ficar na rua sujeito a um carro atropelar, qualquer coisa, né? E atravessei a rua e ele estava na porta lá, ela acabou entrando, eu dei biscoito para ela e fiquei conversando com o seu João. Ô, seu João, bom dia, tal, né? Ô, seu Carlos, tudo bem? Bom dia. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, seu João. E o senhor, tudo bem? Falei, tá difícil, seu Carlos, eu tenho que varrer um pouco, sentar mais um pouco. Falei, seu João, o senhor não... Ela falou, já não tenho mais condição de fazer mais nada, agora já não tem mais... Falei, seu João, o senhor não tem que ver a condição que o senhor tem de fazer agora. O senhor tem que ver o que o senhor já fez. E nesses 93 anos para trás? Ah, já fiz bastante coisa. Falei, então... A gente tem que aprender, eu quis incentivá-lo, né? Mas de qualquer maneira a gente tem que aprender a raciocinar com qualidade, Glaucio. Se a gente não aprender a raciocinar com qualidade, a vida se torna difícil, sabe? Ele perguntou, que idade você tem? Eu falei, 67 é completo, vou para 68. Nossa, você está jovem. 30, quase 30. Olha a visão, então, mas olha a visão dele, né? 25 anos de diferença. Olha a visão dele, né? Em relação a mim, eu sou jovem para ele, né? Então, a gente precisa aprender a raciocinar com qualidade. Eu acho que ele não devia raciocinar dessa forma, né? Ele está muitas vezes, é claro que é natural isso também, a pessoa se deixa levar pelas circunstâncias, pelos problemas, por aquilo que acontece. Mas o que já aconteceu de bom? E o que já se fez de bom? Não é? E o que já se produziu em benefício da sociedade, em benefício da família, isso tem que ser levado em consideração. Agora é só usufruir. Seria o ideal. O ideal. Seria o ideal. É que nem minha mãe, meu bife para ela tinha que ser o contra filé. Ela fala, meu pai, não me apareça aqui se não for contra filé. Tá certo? Trabalhou a vida inteira? Foi que você daí falou, tá certo, a vida inteira trabalhou. Trabalhava que quando eu conheci a dona Terezinha, ela saía de casa 4h30, 5 horas da manhã, os meus sogros junto, para ajudar, de dó dela, eu estava aposentado, ia lá, ajudava ela lá, limpava 4 classes, mais 2 corredores, né? 2 corredores, 3 banheiros, isso todo dia. E 4 classes, né? Todo dia, com a idade que ela já tinha, né? Já tinha uma certa idade já. Aposentou, ele se aposentou, ela depois veio a se aposentar. Ganhava os dois juntos naquela época, equivalente a uns R$3.500 mais ou menos. O que não era muito dinheiro, na época era um dinheiro razoável, né? Hoje não é muito, mas na época era. Eles viviam bem. Vai economizar a carne que ela gostava de comer, depois de trabalhar uma vida inteira, né? Já com 70 anos de idade, operou da cabeça. Quer dizer, é isso mesmo. Ela fez certinho. E uma pessoa de uma vontade, Glaucio, de uma vontade, porque quando ela operou um tumor no quiasma óptico, né? Em cima do quiasma óptico. O médico nem pôde retirar tudo, porque senão cegava ela, né? E o médico falou para minha tia, meio assim, sem deixar o pessoal perceber, que a vida dela seria uma vida vegetativa. Ela não andaria mais, né? Não faria mais um monte de coisa. 20 dias depois, né? Mais ou menos. Minha mãe estava lá e ela fazia menção de querer alguma coisa. Ela não falava direito na época. E minha mãe perguntou para ela, você quer andar? Eu disse que sim. Minha mãe amparou ela de um lado, quem amparou ela do outro? A Meira, minha irmã amparou ela do outro. E ela começou a andar, voltou a andar, né? E quer dizer, ela fez do limão dela uma limonada, porque não foi fácil a situação dela. E eu sabia que ela não ia desencarnar. E ela perguntou para mim, falei, não vai desencarnar. Não vai desencarnar porque aquilo teve um propósito na vida dela. Como tudo na nossa vida tem propósito. E propósito útil, né? Coisa boa, coisa para nos trazer o melhor. A gente é que encara com pessimismo.
as dificuldades da vida. Então, estou falando isso por quê? Porque é exatamente esse pessimismo, essa maneira de encarar, que muitas vezes nos leva à ansiedade. Né? A sabedoria está exatamente nisso. Por isso que nós somos espíritos imperfeitos, porque nós não temos ainda essa sabedoria. E ainda bem que meu pai falou assim, quando eu morrer, você vai junto, né? E ele falou, não. Tem alguma pergunta? Inventa moda, vai você primeiro. Deixa eu quieto aqui, vai lá, bem, vai lá arrumar o meu lugarzinho lá, mais tarde eu vou, quer dizer, eu não queria. Não, a gente faz um termo só, sai os dois, né? Ela é até engraçada, o jeito que ela, não, vai você na frente, não deixa, vai você. Dali. Minha mãe hoje na sala do ortopedista disse a ele, vou viver até os 120 anos e vou viver bem. Ele olhou e disse, eu tenho certeza disso. Ela está com 88. Perfeito, é isso mesmo. Hoje eu ia perguntar para você, Dali, como é que estava a sua mãe e acabou se somando uma série de coisas, eu acabei não perguntando. Mas pelo jeito ela deve estar bem, porque ela tomou um tombo. Tomou um tombo e ainda bem que não, parece que não quebrou nada e foi só mais o tombo. Mas é isso mesmo, é exatamente isso. Essa força, essa garra que a gente nota em determinadas pessoas, é isso que faz a diferença. É isso que faz toda a diferença na vida de todos nós. A maneira de encarar as coisas. Né? E faz mais aquele que trabalha muito. Quem trabalha pouco, quanto menos trabalha, menos quer fazer. Quanto menos atividade tem, mais ocupado ele é. Né? E a gente nota que provavelmente a mãe dela deve ter tido muitos filhos e deve ter tido uma vida ocupada. Porque para reagir assim, é pessoa dinâmica. Uma pessoa que não é dinâmica não reage dessa forma diante de uma adversidade. Né? Essas são as provas da vida, né? As provas que vão fazer com que o espírito se sinta melhor ou pior depois de desencarnar. Né? Desencarna, aí faz uma somatória de todas as coisas que ele realizou na vida. E ele vai se lembrar de cada detalhe, de cada fato, de cada circunstância, de cada momento da vida dele. E ele pode dizer assim, eu poderia ter feito diferente. Ou então, eu fiz o que eu devia ter feito. É isso que vai fazer com que o espírito esteja bem ou não esteja tão bem assim em estado de erraticidade. Como o nosso propósito é o estado de erraticidade, é a vida espiritual, né? Nós temos que procurar fazer o máximo esforço para chegar nessa situação. Quanto mais nessa situação nós tivermos, quanto mais consciência da vida, quanto mais acerto nós tivermos, melhor nós estaremos. Melhor. Essas doenças da alma, depressão, ansiedade, pânico, é prova do espírito? Sem dúvida que é prova, sem dúvida. Pedida pelo espírito, inclusive. Todas as provas são pedidas, você sabe disso. As provas são solicitadas pelo espírito. E muitas delas o espírito pede que é para medir até onde o máximo, né? O máximo que ele possa suportar. A reação de cansaço, de tristeza, todas as reações emocionais diante de provas como essa são reações humanas. O que não vamos dizer assim, uma reação aconselhável é a revolta ou a reclamação. Por isso que os espíritos recomendam a resignação. Nós nos resignarmos diante das coisas. Por isso que a mãe dela fez. Não, eu vou viver até os 120 e vou vencer e a minha vida vai ser boa. Né? Espírito quando responde assim, o encarnado quando responde assim, é porque ele reencarnou decidido a realizar tarefa. Isso é o que faz a diferença entre o espírito que está mais adiantado na sua evolução moral e intelectual e aquele que está menos adiantado. Isso é que faz toda a diferença. Minha mãe fala que ela estava nessa vida para trabalhar. Mas a gente... Eu vim para trabalhar, cara. Toda a vida eu trabalhei, desde pequena. Então...
Mas os espíritos ensinam que nós estamos encarnados para aprender a trabalhar. Porque a vida do espírito é trabalho. Não existe vida contemplativa. Nós estamos estudando o céu e o inferno, né? A Glaucia já estudou, né, Glaucia? O céu e o inferno. Então, lá eles falam, claro, Kardec, quando ele faz a comparação entre o céu das religiões e a maneira pela qual a filosofia espírita encarna esta situação do espírito, de felicidade ou infelicidade, eles falam exatamente isso, né? Não existe vida contemplativa. O que existe no mundo espírita é trabalho incessante. Os espíritos trabalham, tudo trabalha. Os espíritos encarnados e desencarnados trabalham. Um verme trabalha, né? Quer dizer, não existe nada no universo que não seja dinâmico. Por que o espírito iria ficar em situação contemplativa, né? Quer dizer, uma situação chata, né, rapaz? Só pode ter sido concebido por um vagabundo, né? O cara devia ser bem vagabundão mesmo para conceber uma coisa como essa, porque não tem sentido, né? O cara, que nem eu reencarnei numa família de operários. A Yara também, numa família de operários. Eu trabalho desde os 8 anos de idade, né? Não que meu pai tenha colocado para trabalhar, para ajudar em casa, mas eu quis trabalhar, começar a trabalhar cedo. Aí aos 9 eu fui obrigado a ser servente de pedreiro para o pedreiro dele, porque ele não podia pagar nem ser, porque ele tinha que trabalhar, né? Então dos 9 aos 11 eu fui servente de pedreiro. Aí que deixei de ser servente de pedreiro, fui procurar um serviço para trabalhar. Fui trabalhar numa fábrica de vime. Na fábrica de vime, numa loja de calçado. A loja de calçado numa empresa de publicidade onde eu era office boy. E daí não parei mais. Quer dizer, os espíritos estão corretos nisso, né? Todos nós, de certa forma, somos um pouco indolentes. Se a gente tiver a possibilidade de escolher entre a atividade e o descanso, você sempre vai escolher o descanso. Ou então, você vai aplicar na sua vida sempre a lei do menor esforço. Se tiver que andar 2 quadras, se você tiver que andar 2 quadras e puder andar meia quadra só, né? Até uma questão do atributo inteligência, né? Você vai utilizar a sua inteligência para realizar uma tarefa com o menor esforço possível, né? Mas os espíritos explicam isso. Quando eu li isso, eu fiquei muito surpreso, né? Porque eles falam exatamente isso. Nós encarnamos para aprender a trabalhar, porque a vida é dinâmica. E quando eles falam de vida, eles falam da vida integral, da vida como espírito, né? Certo? A vida é dinâmica, não existe nenhum desencarnado parado. Por mais sublime que ele seja, por mais evoluído que ele seja, por mais alto hierarquicamente que ele esteja, ele vai estar trabalhando, colaborando, ajudando, criando, enfim, realizando tarefas com o objetivo de ajudar aqueles que estão atrás dele, que estão antes na evolução, no progresso. Então é assim, a vida é assim mesmo. Essas pessoas indolentes, então, vai ter problema. O indolente, o sujeito que encarna, e os espíritos, quando falam de reencarnação, Kardec pergunta, há pessoas que escolhem, por exemplo, encarnar para não fazer absolutamente nada? Sim, perfeitamente, é possível. Podem encarnar, sim. Só que vão ter que, na futura encarnação, trabalhar dobrado, né? Então, quer dizer, a gente está encarnado por uma única razão: aprender. Realizar experiências para poder aprender, extrair conhecimento desse aprendizado, não é? Como eu posso resolver tal problema de maneira melhor, com mais qualidade? É para isso que nós somos encarnados, não é outra coisa. Por que a gente não se liga a droga, a álcool, a vícios, a uma vida dissoluta? Por que a gente não está ligado a isso? Porque é melhor que os outros? Absolutamente. A gente está mais maduro, não é isso? E a gente utiliza a nossa inteligência e o nosso corpo de maneira a aproveitar essa oportunidade para dar qualidade ao nosso espírito.
Então a gente já está começando a utilizar, nós já chegamos numa fase que nós estamos começando a utilizar as oportunidades em benefício de si mesmo. Enquanto que uma boa parte da população encarnada, e mesmo dos desencarnados, utilizam o seu tempo de maneira equivocada, não é? Fazendo com que o seu espírito fique atrasado, não é? Fique atrasado ou estacionário. Ele não retrograda, a gente sabe disso, ele não volta para trás na evolução, mas ele fica estacionário. Quer dizer, ele aprende muito pouco, é tão pouco. Nós já aprendemos muito pouco, fazendo o melhor já aprendemos muito pouco. Imagine um espírito que se entrega a todo tipo de devassidão, a todo tipo de imprudência, de responsabilidade, não é? Aprende menos ainda, não é? Mas o fato é que os espíritos dão para a gente uma resposta que é muito alentadora, não é? Todos estão assim, seguindo o caminho equivocado, temporariamente, não é? Seremos todos felizes, seremos todos espíritos superiores, todos espíritos puros, né? Seremos felizes, com certeza, com a mais absoluta certeza, né? Então, lidar com esse tipo de problema é difícil. A Daniele, ela está vivendo um momento, ela entrou em contato comigo hoje várias vezes, disse, olha, eu estou desistindo, né? Eu me sinto fraca, eu sinto que eu estou fraquejando. Daniele, você não é fraca. Fraco é a pessoa que simplesmente não reage diante dessa situação, né? O que você está dizendo, o que você está fazendo é reagindo de uma forma humana diante do problema. É natural, né? Sentir-se mal, sentir-se triste, sentir-se desfalecer, é natural, somos humanos, temos limitações, né? Mas ela está lutando, e lutando bravamente diante do problema, porque a gente sabe que não é fácil. Depressão, ansiedade, medo, e ela tem tudo isso somado. Tudo isso somado. Quando dá crise nela, começa batimento cardíaco alto, as pernas fracas, pressão sobe, mexe com todo o metabolismo dela. É incrível. Mexe com tudo, altera toda a condição dela. Então, poxa, diante de um quadro desse, a pessoa que ainda luta, que ainda briga para vencer uma situação como essa, ela está lutando bravamente. Eu não tenho a menor dúvida quanto a isso. É com bravura que ela está lutando, né? Porque não é fácil. Não é fácil. Agora, existe a explicação lógica para isso, né? São provas que o Espírito pede, né? Nós temos aqui a fazer o que os Espíritos pedem para nós, não reclamar, pedir coragem a Deus para enfrentar essas situações e resignação para aceitar sem reclamar. Essa é a grande ciência, né? Pergunta da Dara. Fala. Isso independe da idade? Porque eu escuto do meu filho que não consegue mentir porque o coração dele dói. Ele sente que é errado. Ele não gosta das coisas erradas. E o filho dela tem que idade? Pergunta para ela aí. Pergunta para ela no chat aí. Se ela demora um pouco para ouvir, porque tem um delay, né? A Dara está em Miguelópolis. 11 anos. 11 anos, então. É interessante, você vê uma criança pré-adolescente, né? 11 anos. Mas o que a gente tem, a nossa visão como espírita é o seguinte: o espírito não tem idade. A idade tem o corpo, né? O espírito, ele vive, ele está na vida. Quer dizer, normalmente o espírito que age assim, que pensa assim, é um espírito maduro, um espírito de muitas encarnações, né? Porque o normal é a criança mentir. Essa é a normalidade.
é aquilo que todo mundo aceita, é criança. Né? Uma criança que age e reage diante de um fato como esse, da maneira que ele age e reage, certamente é um espírito maduro de muitas encarnações, com certeza. Né? Então não tem a ver com idade não, viu, Dali? Tem a ver com a evolução, o progresso moral e intelectual de cada espírito. Né? Esse é o fato. Cada um está no seu momento evolutivo. Não existem dois espíritos iguais no universo. No universo. Né? Olha que eu estou ampliando aí o leque bastante, né? E não tem dois iguais no universo. Né? Sempre cada espírito está no seu momento. E o mais interessante, o espírito faz a sua evolução, o seu progresso, conforme ele sabe e pode. Isso que é o mais interessante. Aí está a sabedoria de Deus, né? Porque o Criador permite a lei do livre-arbítrio, nos confere a liberdade de ação, exatamente por essa razão. Cada um vai agir de conformidade com aquilo que pode, porque às vezes o espírito quer, mas não pode. Ele está numa situação singular. Quando ele está encarnado, ele está numa situação singular. Ele perde 3/4 da sua capacidade. Muito limitado. Né? Muito limitado. Né? 3/4 da sua capacidade é perdida. Ele não tem, por exemplo, a capacidade de se deslocar como um espírito desencarnado. Né? As coisas opacas limitam a sua visão. Os obstáculos limitam a sua audição. Né? Então é tudo o contrário que é no mundo espírita. Tudo o contrário, tudo o inverso. Né? Então, quer dizer, quando ele está nessa situação aqui, ele está numa situação singular, ele está numa situação em que ele está vivendo um momento específico da sua existência, né, para adquirir algum conhecimento que ele precisa como espírito. Né? Aquele exemplo que eu dei para a Lu, na quarta-feira, ele é bastante apropriado para a gente entender isso. Né? Um bom cientista, né? Um cientista de grande capacidade, ele entra no laboratório para realizar uma experiência com o objetivo de adquirir um conhecimento, né? E a vida dele fora do laboratório não tem rigorosamente nada a ver, ou muito pouco a ver, com a vida dele dentro do laboratório. Né? Ele fora do laboratório ele tem uma vida integral de pai, homem, cidadão, né? De cientista, professor, enfim. Ele é ele tem uma série de qualidades fora do laboratório. No laboratório ele é cientista realizando uma experiência, ou duas experiências, ou 3. A gente programa aí, quando encarna 7, 8, 10 experiências e realiza nenhum. A encarnação é o laboratório. E encarnação. Quando você está dormindo, Exatamente. É como se você estivesse fora do trabalho ali do laboratório. Exatamente isso. Vivendo a vida integral. Vivendo a sua vida vivendo a vida na plenitude do Espírito. Que a plenitude do Espírito, se os homens tivessem consciência do que é um Espírito, dos atributos, das qualidades que tem um Espírito, da capacidade que ele tem, de tudo quanto, imagine vocês, nós não somos espíritos de primeiras encarnações. Acho que qualquer pessoa de média inteligência é capaz de perceber isso, né? Nós temos qualidades que não podem ter sido adquiridas nessa encarnação. Se não foram adquiridas nessa encarnação, foram adquiridas em outras encarnações. Se nós estamos no mundo de expiação e provas, é porque nós não estamos no mundo primitivo. Se não estamos no mundo primitivo, quantas milhares, talvez milhões de encarnação nós temos? Ao longo dessas milhares e milhões de encarnações, o que nós já adquirimos de conhecimento, tanto como encarnados, como desencarnados? Porque o espírito aprende como encarnado e como desencarnado, né? E muito mais como desencarnado do que como encarnado. Então, olha o que nós somos, né? Nós não temos absolutamente nada a ver, nós como espíritos, não temos absolutamente nada a ver com o encarnado, né? Eu não estou Luiz Herrera, eu não sou Luiz Herrera. Eu estou nessa encarnação para realizar aí umas experiências, aparar as arestas com os familiares, né? Fazer um estudo da doutrina espírita que eu tanto amo.
não é? Me relacionar com os amigos, né? Com as pessoas do trabalho. Tudo isso são coisas que o Espírito vem fazer para aprender a respeitar o próximo, aprender a amar, aprender a ser mais equilibrado, aprender a ser mais honesto, mais decente, mais trabalhador, mais probo, enfim, tudo aquilo que a gente precisa adquirir. Cada Espírito vem para adquirir uma virtude que não tenha, né? Há casos, por exemplo, na Revista Espírita, Kardec conta o caso de um homem, ele fala até o nome dele, eu não vou lembrar agora, não sei se William, alguma coisa assim, ele reencarna como mendigo, né? Ele se torna um mendigo. E ele fica na porta de um palácio a vida inteira. Lembra desse caso? Mendigando, né? E ele era muito querido, porque ele era muito bom, dividia a comida dele com os mais pobres e tal, apesar de ser pobre, né? Dividia a comida dele com os mais pobres e tal. E ele desencarna. Esse homem desencarna nessa situação com 70 anos de idade, quase 70 anos de idade, alguma coisa assim. Kardec faz a evocação desse espírito e pergunta para ele, né? Por que daquela experiência, né? Ele falou, não, aquele castelo que eu ficava na porta, eu fui rei naquele castelo. E eu era um rei déspota. Eu era um rei orgulhoso, vaidoso, prepotente, egoísta. Eu submetia os meus vassalos a todo tipo de torpeza, todo tipo de humilhação. Então, e eu pedi essa encarnação para adquirir humildade. Quer dizer, que situação melhor que o espírito pode adquirir humildade que não numa situação vexatória, humilhante, que é a situação de morador de rua, né? Então veja, ele, como espírito, deve ter um conhecimento vasto das coisas, porque independentemente do caráter ou da personalidade da pessoa, a pessoa, quando tem uma experiência rica como essa de chefe de Estado, se relaciona com outros chefes de Estado, né? Tem acesso à informação privilegiada, enfim, desenvolve o intelecto, a inteligência de maneira muito grande, não é? Então, o que tinha a ver o William lá, o mendigo, né? Não sei se era bem esse o nome, mas o que tem a ver o mendigo com o rei? Apenas uma experiência que ele estava realizando para adquirir uma qualidade, uma virtude que ele não tinha como rei. E as pessoas valorizam tanto a encarnação, né? Tem que comprar creme importado, tem que, né? Se não tiver magrinho, não está bem. Se não tiver o carro do ano, não está bem. Se não tiver a casa dos sonhos, não está bem. E para conquistar tudo isso, prejudica, corrompe, rouba, enfim, faz o que for necessário quando a pessoa é materialista, né? E depois vai ter que arcar numa futura encarnação com as responsabilidades de uma encarnação mal vivida, né? Por isso que o conhecimento da imortalidade, e é disso que a gente estava falando ontem, é tão importante para o homem, né? Jesus se debate em tempo integral, né? Para divulgar essa ideia, em tempo integral. Uma vez nós estávamos fazendo um programa de rádio, e acho que eu já contei esse fato aqui, mas é oportuno contar. O Mel Gibson havia lançado o filme Jesus, acho que é Jesus de Nazaré, alguma coisa assim, ou Jesus só, não lembro. Eu sei que o homem aparecia no filme, parecia um bife fresco, né? O rosto dele, a diferença do bife é que ele não podia fritar, mas sangue tem para todo lado, né? Eles estavam comentando, eu acho que era o Jair e o Rossi estavam comentando a respeito do filme. Eles estavam comentando e eu pensando. E os espíritos, porque havia os espíritos que ficavam inspirando a gente no programa para falar as coisas, né? E depois a gente percebe isso, né? Na hora você não percebe, né? A coisa é tão natural que a inspiração vem e você muitas vezes não se apercebe disso. Eles acabaram de comentar e eu fiz o seguinte comentário: olha, quem acredita no filme naquele, quem confia naquelas imagens, acredita muito mais na morte do que na vida. Jesus não é aquilo.
Jesus não desencarnou, não morreu, não sofreu para nos salvar, não é? Ele desencarna para mostrar para o homem que a morte não existe. E aí eu acabei falando emendei com todo o resto. Eles, por inspiração do espírito que estava ali ajudando a fazer o programa de rádio, ele viveu 33 anos, segundo a lenda, segundo o que se conta a respeito da vida dele, lenda ou não sei, mas viveu 33 anos, uns dizem que viveu mais e tal. E 3 anos ele trabalhou para divulgar a sua moral, né? O que ele estava mostrando para os seus seguidores? Olha, vocês comeram comigo, dormiram comigo, me viram ir no banheiro, me viram falar, me viram... Enfim, conviveram comigo no dia a dia, não é? Então, eu estava vivo. Me viram na cruz morrer. Eu expirei na cruz. E vocês viram isso. E depois aparece materializado para os seus seguidores. Estão me vendo vivo novamente. Qual era o recado? A morte não existe. Esse era o grande recado de Jesus. Ou seja, ele veio pregar aquilo que o Espiritismo prega, por ordem do próprio Jesus de Nazaré, a respeito da imortalidade da alma. E isto, se a gente entender a extensão, a importância do entendimento desta realidade, a importância é tão grande, mas tão grande, que isso mudaria o homem completamente, a sua maneira de agir, de pensar e de se relacionar com os outros homens. Que cada um trabalharia para favorecer o outro, e não o inverso, para favorecer a si mesmo. Porque o materialista faz isso em tempo integral. Já que eu tenho uma vida só, e eu vou ter que viver esta vida da melhor maneira possível, né? Então vale qualquer coisa para ter, né? Enganar, matar, estuprar, roubar, corromper, vale qualquer coisa, né? Eu tenho que ter, aproveitar essa vida, né? Então eu era muito jovem, né? E as tias mais velhas, os tios falavam assim, não, aproveita a vida, você é jovem, aproveita a vida. Que raio de aproveitar a vida, né? Eu pensava comigo, né? Que raio é isso? O que eles querem dizer com isso, né? Porque a vida é para ser vivida, não é para ser aproveitada. A gente não está aqui para aproveitar a vida, não é? Aproveitar a vida, se as pessoas quisessem falar isso com mais qualidade, assim, olha, viva bem, né? Viva com equilíbrio, seja uma pessoa decente, honesta, trabalhadora, digna. É isso que devia ser ensinado, né? Não como era ensinado antigamente, pô, a mãe falava assim, olha, vocês segurem suas cabras que meus bodes estão soltos. Quer dizer, se vira, toma cuidado aí, porque meus moleques têm liberdade para fazer o que quiser com as suas filhas. Era assim que as pessoas pensavam antigamente, né? Isso é fruto da materialidade da vida, da falta de entendimento de que tudo que nós fazemos aqui tem consequência, e consequências muitas vezes danosas para o espírito, né? Vai trazer sofrimento, vai trazer dor, vai trazer lágrima, porque nós vamos ter que corrigir os erros. De uma maneira ou de outra, nós vamos ter que corrigir, né? Eu tive algum desconforto vivendo com meu pai, porque meu pai era meu inimigo. Um espírito me revelou isso. Seu pai é seu inimigo. Você não é inimigo dele. Foi exatamente assim que ele falou. Mas ele é seu inimigo. E realmente era mesmo. Eu amava meu pai, sempre amei e amo até hoje. Aliás, ele faria hoje aniversário, dia 2 de agosto, né? Ele faria aniversário hoje. Se estivesse encarnado, faria aniversário hoje. Eu amei muito meu pai, a vida inteira. Mas meu pai sempre me hostilizou. Depois, eu tinha lá meus 35, 37 anos, nós começamos a ter uma relação mais próxima, por força de uma relação comercial, e ele acabou desencarnando meu amigo, né? Mas a nossa relação foi conturbada, sabe? Então, por que isso? Qual é a razão disso? Qual é a origem disso? Eu não era inimigo dele, mas ele era meu inimigo. O que eu fiz para ele? Alguma coisa tem que justificar isso. Não existe nada gratuito, né? Então, esse é o problema. Se o homem confia
na sua imortalidade como espírito, ele não age de maneira a criar inimigos, e sim amigos. Fazer o inverso, não é? Ele não vai ter uma vida só, ele tem que responder pelos seus atos, lei de causa e consequência, né? Então vale muito mais a pena fazer amigos do que fazer inimigos, porque você vai ter gente colaborando com você para você viver bem, ao passo que o inverso é muito mais danoso. Você vai ter gente fazendo todo o possível para você viver mal. Ou seja, você vai ter uma vida realmente difícil. Você pode ter uma encarnação realmente muito difícil por conta disso. Então, essa foi a maior mensagem de Jesus. A morte não existe. Trabalhe intensamente para adquirir os bens espirituais, né? E esse debate, né? A gente pega o Evangelho de Jesus e lê o Evangelho de Jesus, ele se bate vigorosamente contra a materialidade da vida, né? Contra os materialistas, contra os que enganavam, sobretudo contra os hipócritas, né? Ele tinha uma ojeriza de hipócrita, né? Jesus tinha ojeriza de hipócrita. Então ele se debate vigorosamente contra isso. E essa é a grande lição que fica, né? Nós precisamos viver com qualidade, levar sempre em consideração a imortalidade da vida, porque nós teremos com certeza que responder pelos nossos atos. Então que eles tenham qualidade, para que nós não precisemos numa outra encarnação encontrar um inimigo pela frente, porque aí complica. E se ele for desencarnado, pior ainda. Se ele for encarnado, a cara feia mostra o que ele está querendo. Agora, se ele não for encarnado, ele pode tomar atitudes e usar de métodos que você não vai estar visualizando, aí complica mais ainda, né? E é muito provável que isso aconteça quando nós agimos de maneira inconsequente, né? Muito bem. Perguntas? Tem alguma pergunta pela internet? Só ali completou. Ele nunca mentiu, sempre desde pequenininho falou a verdade. Tá vendo que lindo? Quando ele aprende o que é mentira, né? Porque quando ele é pequenininho, todo mundo fala, né? Não mente. Mas quando aprende o que é mentira, ele começa a mentir. Quando ele aprende o valor moral. Fazem, né? Com 11. Que legal, né? Você vê que interessante, né? Esse vídeo que eu vou contar agora está no Facebook, e volta e meia ele reaparece no meu Facebook, o pessoal acaba compartilhando esse vídeo. É um vídeo muito interessante. Isso demonstra claramente que aquele espírito, ele não é um espírito de primeiras encarnações. Pelo contrário, espírito maduro. É um menino, um garotinho de uns 4 aninhos, não tem mais do que isso. E ele fala para a mãe dele assim: mamãe, eu não quero comer carne, mamãe. Porque para comer carne o bichinho tem que morrer. Eu não quero que o bichinho morra. Não vai matar o bichinho, né, mamãe? Não vai matar, né? Não, come isso aqui é feito de frango. Mas o frango não é aquele bichinho, não tem que matar aquele bichinho para fazer isso aqui. Aí você fica comovido de ver o garoto, ele começa a chorar. Mas mamãe, eu não quero que mate o bichinho, mas não precisa, vamos comer coisa que não tem a ver com a morte do bichinho. Você fica comovido de ver. Quer dizer, tá claro, de onde ele tirou aquilo? Porque a mãe certamente, ela não é vegetariana. A mãe não é, ela come produtos derivados de animal, né? De onde o garoto tirou aquilo? Quer dizer, fica claro, né? Que a maturidade vem do espírito e não do corpo. O corpo não tem absolutamente nada a ver com isso, né? O corpo é o mesmo para todo mundo. O que difere é a qualidade da integralidade da essência, né? A essência é que vai fazer a grande diferença, né? Porque eu sempre gostei muito de bife, não pouco, muito. Você fez eu lembrar daquele menino que falou que é a reencarnação da Lady Di. Ah, sim, eu não vi esse vídeo, mas... Você viu, né? A reencarnação da Lady Di. Ela fala, ele fala até o nome do irmão, que morreu antes dela, né? Morreu pequeno, né? Fala até o nome do irmão. Que idade é o garoto? Você lembra? 4 4 anos, né? Acho que é isso aí. Então, com 4 anos, ele não pode ter lido, né? Recebido essa informação de alguém, né? Inclusive, o pai trabalha na televisão, né? Da Austrália. São australianos.
O pai trabalha na televisão. E aí ele falou, onde é que você foi arrumar isso, né? Começou a indagar ele, né? Ele falou, não. Aí ele falou assim, onde que ele falou? O que ele respondeu pro pai? Que não. Ai, faz tempo que eu li isso daí também. Que não tinha visto nada, que isso estava dentro da cabeça dele. Uma coisa assim. Quer dizer. As pesquisas, é provável, é bastante provável. As pesquisas sobre reencarnação do doutor. Na minha memória sempre fica esse nome, Rab Nath Parneji. Né? Ele tem um outro nome que eu não lembro agora, mas o nome dele de batismo é outro. Mas o pessoal conhece ele como Rab Nath Parneji. Parneji com 2 E's no final, J-E-E. Parneji. E as pesquisas desse homem a respeito de reencarnação é uma coisa extraordinária. Não é só ele, né? Tem vários pesquisadores, né? Há pesquisadores norte-americanos, por exemplo, né? Que fazem pesquisas sobre isso com aquelas terapias de vidas passadas, né? Quer dizer, a reencarnação é uma coisa que salta aos olhos de todo mundo. As pessoas muitas vezes não aceitam ou não levam isso em consideração porque não lhes convém. Né? Estão vivendo uma vida diferente, uma vida... São consumistas porque eles gostam... Maturidade. Esse é o ponto. Maturidade é o ponto. Maturidade faz toda a diferença. O espírito tem que chegar. Por isso que Kardec fala que a maturidade do senso moral que é que faz com que as pessoas entendam os ensinamentos espíritas. Ele falou, isso é tão verdade que há velhos que não entendem e crianças em tenra idade que são capazes de compreender. Então a maturidade está no espírito e não na idade do corpo físico. Né? Então a maturidade é tudo. E o espírito ele está na vida exatamente para isso mesmo, para amadurecer. Ele desenvolve a inteligência, que é mais importante que a moral, para nós, né? Para o nosso tipo de espírito, para o nosso estágio evolutivo. Né? E ele desenvolve a inteligência e vai acabar alcançando condição de discernimento, de separar o joio do trigo, de separar o que é bom do que é ruim. Aí ele vai alcançando, num determinado momento, alcançar essa maturidade. O problema é que pode levar 1, 2, 3, 4 encarnações. O problema não, isso não é problema, é solução, né? Mas o que eu cito, o que eu me refiro como problema é o fato de que a encarnação é uma coisa cansativa para o espírito, né? Uma coisa que judia do espírito, né? Judia no sentido dele ter que abandonar a vida espiritual, que é uma vida plena, para viver uma vida como encarcerado. Nós somos verdadeiros encarcerados, somos verdadeiros reclusos, né, do corpo. Então, não se acerta numa encarnação. Desencarna, começa todo o processo novamente de programar uma nova encarnação e tal, e elaborar essa encarnação e saber o que ele precisa, o que não precisa fazer. Vamos lá, vamos tentar outra vez. Aí se o cara não reencarna decidido, porque o problema é esse, viu, Glaucio? O espírito, quando ele está maduro, que ele fala assim, eu vou lá e vou encarar, aconteça o que aconteceu, eu vou vencer. Se ele não encarnar assim, fatalmente ele não realiza, ou se realizar, de todas as experiências que ele programa para realizar, 1 ou 2 se realizar. Então ele tem que estar determinado, eu vou e vou fazer. E eu quero ver quem vai me impedir. Se ele encarnar determinado, aí ele consegue. Se não, porque o corpo submete, né? O corpo é uma coisa que submete muito, né? Ele tolhe o espírito, né? A influência dele é tão grande sobre o espírito que se a determinação do espírito, se ele não usar o pensamento para se determinar a fazer as coisas, ele não sai, ele fica mascando. É como o carro que não é 4x4, né? Fica mascando no lugar, fica, né, patinando no lugar, não sai do lugar. Tem que engatar a reduzida e encarar a frente, fazer que nem faz o carneiro, né? Baixa a cabeça e mete o chifre em tudo quanto é coisa que aparece pela frente e vamos embora. E derruba os obstáculos e vai embora. É assim que tem que ser.
Se a pessoa não fizer isso, não se determinar a fazer isso, não falar eu vou vencer, né, fatalmente ela vai ter grandes dificuldades. Como nem Deus, nem Jesus, nem os Espíritos fazem nada pela gente, cabe a nós fazermos. E muita batalha. Vamos fazer uma prece de encerramento? Alguém tem mais alguma pergunta? Tem mais alguma por aí? Muito bem. Vamos então elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, nosso mestre, nosso modelo e guia da humanidade, e juntos com Jesus nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecê-lo muito por esta oportunidade. Pedir-te bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo para que nós possamos trabalhar, sermos úteis à sociedade em que vivemos e desta forma dignificar a vida. Dá-nos ainda, Senhor, coragem para enfrentarmos as nossas dificuldades e resignação para vencê-las sem reclamar. E também que nós possamos viver e orientar a própria existência por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em teu nome, Senhor, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de toda a sua equipe, nós declaramos encerrada a nossa reunião pública desta noite, e que assim seja.